texto dissertativo, argumentativo. Mas vamos separar, porque é importante tanto para você, para a prática de redação, como para você também em outros estudos e outros conhecimentos que vão ser cobrados em alguma prova, e mesmo seu conhecimento diário, sobre os tipos de texto. Tipos textuais. Tipos de texto. Os tipos de texto. Nós temos 3 tipos de texto que nós vamos estudar aqui hoje. É claro que existem muitos outros tipos de texto. Tá? Mas vamos separar os mais conhecidos, que é a narração, descrição e a dissertação. Nós temos esses 3 tipos de texto. Vamos ver aqui hoje. É claro que existem outros tipos, certo? Mas os mais que a gente tem mais contato é com esses 3 tipos de texto. Cada um deles tem suas características. A gente precisa separar, até para a gente não confundir na hora de produzir um texto dissertativo argumentativo. Vamos começar pela narração. A narração é um tipo de texto que a gente mais teve contato. Talvez seja por isso que a gente tem tanta dificuldade em escrever um texto dissertativo. Narração, desde criança que a gente tem acesso às historinhas, pequenas histórias. Nossos pais contam histórias para dormir, para divertir, assim por diante. Somos fascinados por histórias. E essas histórias são narrativas. Né? E o que é o texto narrativo? O texto narrativo, ou a narração, é simples de identificar. Primeiro, eu costumo dizer que a narração é um fato. Um fato, ele é uma história. Basicamente isso. Tem como objetivo contar uma história. Pode ser uma história de ficção ou uma história real. Compreendido? Então eu tenho o texto narrativo, ele é um fato, um acontecimento, uma história que pode ser fictícia ou pode ser real. Fictícia, inventada, imaginada, ou real, que aconteceu de fato. Isso é correto? Ela se baseia numa evolução de acontecimentos. Esses são sucessivos acontecimentos que vão se desenrolando durante a história. Né? Então, são alguns elementos interessantes. Eu tenho o fato, né? Eu tenho o fato, que é o que aconteceu, não é isso? Eu tenho personagens, as pessoas que compõem a história, né? As pessoas que estão lá, Pedro, Joãozinha, Maria, Teresa, a cidade inteira, as pessoas que estão, os personagens que conversam, que dialogam, que convivem no texto. Isso é chamado de personagens. Tá? Eu tenho o ambiente. O ambiente que é o lugar, né? Então, os personagens é quem? O ambiente é o lugar onde, né? Onde aconteceram os fatos. Então, eu tenho o fato, que é o acontecimento em si. Eu tenho os personagens, que é aqueles que fazem parte da história. As pessoas, animais, sei lá, né? O ambiente é o lugar, é onde aconteceu a história, correto? E o momento. Momento que é quando aconteceu.
Então, esses elementos, o fato, que é a história em si, os personagens, ambiente, que é o lugar onde aconteceu, o momento, quando aconteceu, esses elementos, eles fazem parte do texto dissertativo, da narração. Então, toda narração eu tenho como elementos importantes esses aqui que estão anotados. Fato, personagem, ambiente e momento. Tá? Claro que eu tenho também, eu tenho foco narrativo, né? O foco narrativo, o texto, a história, elas podem ser narradas em primeira ou em terceira pessoa. Existe depois de um estudo mais profundo sobre isso, mas vão ficar o foco narrativo, é a perspectiva da história, se é terceira, se é primeira pessoa, ou é terceira pessoa. Como é que eu identifico isso? Pela história. Ela é contada em primeira pessoa, que às vezes está focada no eu, né? Ou ela é em terceira pessoa, está focada no ele. Então, a história pode ser contada nessa perspectiva, em primeira ou em terceira pessoa, certo? Então, para eu entender o que é um texto narrativo, eu preciso entender quais são os elementos que fazem parte do texto narrativo. Eu só vou encontrar fato, personagem, ambiente, momento, foco narrativo no texto dissertativo. Compreendido? Então, esses são os elementos para você entender bem o que é o texto narrativo. O outro tipo de texto importante também, está vendo hoje, é a descrição. Lembra que eu disse que a narração é um fato? A descrição ela é um tipo de texto que eu costumo falar que é uma foto. Eu considero como uma foto. Por que foto? Foto é estático, parado. Apresenta características. Você absorve a ideia da descrição através das suas características ou de suas qualidades. Então, na descrição, eu tenho um texto que explora qualidades, adjetivos. Explora qualidades. Por exemplo, dentro de um texto narrativo, eu posso ter o texto descritivo. Eu posso ter o texto descritivo separadamente? Posso. Quando eu descrevo uma pessoa, quando eu pego uma pessoa e vou descrever, vou falar, por exemplo, era uma menina, a cor dos olhos, do cabelo, do corpo, são aspectos físicos ou aspecto psicológico, era uma pessoa boa, uma pessoa bondosa, caridosa, generosa, né? E são aspectos, são adjetivos, são qualidades, tanto físicas quanto psicológicas. Então, isso é descrição. Dentro do texto dissertativo, dentro do texto narrativo, aliás, eu tenho a descrição. Quando eu pego um personagem, eu vou descrever o meu personagem, sabe? Como ele é. Até para que o leitor entenda que tipo de personagem é aquele. Quais são as ações que ele vai fazer. Então, há tanto aspectos físicos quanto aspectos psicológicos. O ambiente, o lugar onde vai acontecer os fatos. Eu vou descrever o ambiente. Era grande, era pequeno, era um quarto, as cores, as formas. Todas essas características fazem do texto ser descritivo. Dentro do texto narrativo até. Eu posso ter separado, mas também, normalmente, eu encontro o texto narrativo, o texto descritivo dentro do texto narrativo. Quando eu vou descrever personagem, o ambiente, vou descrever o tempo. Então, são características do texto descritivo. O uso dos adjetivos, das qualidades, quando eu vou descrever pessoas, ambiente, é um texto descritivo.
O texto descritivo ele pode ser usado dentro do texto narrativo, quanto também fora do texto narrativo, uma descrição de pessoa, de ambiente, de lugar, descrevendo com adjetivos, com qualidades. Entendido? O terceiro tipo de texto mais comum, dissertação. A dissertação, ela difere dos dois textos que nós estudamos, narração e descrição. Na dissertação, o que é dissertar? Dissertação diz respeito a eu expor meu ponto de vista acerca de um tema, acerca de uma proposta. Então, as características do texto dissertativo. Um texto dissertativo ele tem uma tese, o que a gente chama de ponto de vista. Ele tem argumentos, os argumentos que vão sustentar a sua tese, o seu ponto de vista. Quer dizer, você vai apresentar um ponto de vista, apresentar sua tese, e você vai argumentar sobre elas, para sustentar, para defender aquilo que você expôs na sua tese. Tá? Então, o texto dissertativo, ele tem como característica uma tese, ponto de vista, e os argumentos que vão sustentar a sua tese para defender o seu ponto de vista. Tá? Um texto dissertativo, ele se divide em introdução. Na introdução, você vai colocar a sua tese e o seu ponto de vista, o seu posicionamento. Isso significa que todo texto dissertativo ele tem uma introdução na qual você vai apresentar a sua tese, o seu ponto de vista ou o seu posicionamento. Você vai contextualizar esse tema, apresentar esse tema para o leitor, apresentar a sua tese, seu ponto de vista, o seu posicionamento, qual é a sua ideia, o que você pensa acerca do tema apresentado, tá? Isso você coloca na introdução. A segunda subdivisão da dissertação é o desenvolvimento. No desenvolvimento, você vai é um momento em que você vai argumentar, e você vai colocar os seus argumentos. Esses argumentos você vai colocar através de dados, de evidências, de explicação, de exemplificação, todas essas questões que vão ajudar você a comprovar que o que você está falando está certo. Se o que você está falando vai comprovar aquilo que você colocou na sua tese. Então, um texto dissertativo eu tenho a introdução, que apresenta uma tese, um ponto de vista, um posicionamento, claro, contextualizado, apresentando de forma consistente esse tema, de forma clara, para que o seu leitor entenda qual é o seu ponto de vista. Depois você vai para o desenvolvimento, que você vai apresentar os argumentos, esses argumentos através de explicação, de exemplificação, de dados, de evidências, para que você defenda aquilo que você colocou na sua tese. E por último, a conclusão. Na conclusão do seu texto, eu costumo ensinar que, como os moldes do Enem, que é você fazer uma proposta de intervenção. Uma proposta de intervenção. O que significa isso? Que você vai fazer o fechamento do seu texto, concluir o seu texto, colocando as ações. Que ações você propõe para resolver o problema que você apresentou na sua tese, no seu posicionamento? Depois, quem são os responsáveis para executar essas ações?
E, por último, quais são os efeitos que essas ações vão causar na sociedade, naquilo que você propõe. Então, nós temos aqui agora as 3 partes que compõem o texto dissertativo. Então, são características próprias de um texto dissertativo argumentativo. A introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Você vai perceber isso pela leitura do texto, que você vai conseguir assimilar e entender que o texto dissertativo ele tem uma introdução que apresenta uma tese, um ponto de vista, um posicionamento, a ideia do autor, um desenvolvimento com argumentos que comprovam o que ele propôs na sua tese, e uma conclusão que pode ser feita através de uma proposta de intervenção com ações responsáveis e os efeitos que isso causa na sociedade. Entendido? Não se esqueça de se inscrever nas redes sociais, Prof. Odilon Bispo, tire suas dúvidas, comente, compartilhe com seus amigos todas essas informações, os links das redes sociais. Estaremos à disposição para tirar todas as suas dúvidas e fazer de você um escritor de sucesso.